Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma entrevista da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano. Hoje recebendo Mônica Benício, do PSOL, vereadora. Tudo bem, Mônica? Tudo bom? Salve. Mônica, vamos começar falando de uma pauta que é muito frequente da sua história, do seu mandato, enfim, que é sobre os feminismos, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que ainda tem muitos casos de violência contra mulheres cis, mulheres trans. O estado do Rio também não é sua área de atuação como vereadora, mas o estado do Rio registra números muito, muito altos ainda. Tem uma variação nos últimos 6 anos para mais ou para menos, mas ainda são números muito altos. Eu queria te perguntar o que você vê que é possível ainda de fazer de política pública para reduzir esse problema na cidade do Rio de Janeiro e o que já foi realizado que pode ser continuado. Olha, Felipe, acho que essa é uma excelente questão, né? Porque a gente vê um avanço em políticas, né? Mas são políticas hoje voltadas para as mulheres, muito baseadas em políticas de governo, né? E pouco se concretizar em política pública que seja efetiva. É bem verdade que a gente tem uma população majoritariamente, né, feminina, e a gente continua aí com um ranking do feminicídio escalando, seja na capital, seja no estado, seja no próprio país. O Brasil, vergonhosamente, ainda ocupa o ranking de ser o quinto país com maior índice de feminicídio no mundo. Embora a gente tenha um avanço também no debate, falando sobre a importância do combate à violência de gênero, a importância do combate à violência contra as mulheres, e tem uma perspectiva de mudança da sociedade olhando de uma outra forma para isso, né, se preocupando um pouco mais com isso, a gente não vê isso se reverberar em política pública que busque fazer um enfrentamento a esse índice de violência, essa escalada de violência contra as mulheres, que para nós, na verdade, né, o feminicídio, ele é o topo de um iceberg de múltiplas violências que as mulheres sofrem cotidianamente. E é importante a gente falar sobre isso, porque essa escalada da violência, que pode começar de uma forma subjetiva, de uma forma simbólica, né, que é a violência psicológica, patrimonial, são violências que são no cotidiano da sociedade de alguma forma banalizadas, né, tida como normal porque as mulheres estão num lugar de subalternidade numa pirâmide social. Então essa escalada dessas múltiplas camadas de violência, elas não são menos importantes da gente discutir, porque a gente está discutindo uma sociedade que constrói essa pirâmide que o topo da cadeia dela vai ser uma mulher ser assassinada pelo fato de ser uma mulher. No entendimento, inclusive, de uma lógica social onde os homens se sentem proprietários deste corpo, proprietários desta vida. Então, por muitas vezes, quando perdem, né, o suposto controle ou domínio deste bem, desta posse, passam, então, a cometer um feminicídio, porque se não é minha, não será de mais ninguém. E essa é uma lógica social construída numa sociedade patriarcal, numa sociedade misógina, né? Então, que se agrava quando a gente está falando com um recorte de raça, né? Se a gente for falar de uma mulher negra, que está numa situação ainda mais de vulnerabilidade, de precariedade numa sociedade onde o racismo é uma questão estrutural, e se você estiver falando de uma mulher trans, né, num debate ainda muito, muito frágil e muito polarizado na nossa sociedade. Nós, em 2022, lá no mandato, a gente, no dia 8 de março, fez uma aprovação do que, para mim, é um marco na minha construção dessa vereança, né, que foi aprovar o programa de enfrentamento ao feminicídio no município do Rio de Janeiro. Foi um programa construído com muitas mulheres pesquisadoras da área da saúde, um programa que foi muito completo, que a gente chamou muitas mulheres de diversas áreas e diversos feminismos para construir esse programa. A gente conseguiu aprovar o programa com ampla solicitação de coautoria da Câmara Municipal, inclusive, e com um detalhe, né? Houve a solicitação da apresentação de uma emenda que queria retirar do projeto o lesbocídio, né, e o transfeminicídio. Isso numa clara ação de não reconhecer as mulheres lésbicas ali naquele recorte, e menos ainda as mulheres trans, que para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro é um debate extremamente espinhoso. Você coloca a palavra gênero e vira um debate, como eles chamam educadamente, de debate polêmico. Só que nesse projeto do Programa do Enfrentamento ao Feminicídio, ao defender que essa emenda fosse derrotada e permanecesse, né, mulheres trans dentro do programa e o lesbocídio como uma classificação, o meu argumento era único e simples, dizendo, olha, se os vereadores votarem
a favor dessa emenda e retirarem isso do texto, o que a Câmara Municipal vai estar dizendo é que acha correto que mulheres trans sejam assassinadas pelo fato de serem mulheres trans. E não é comum ganhar um tipo de discussão como esse na Câmara Municipal do Rio, mas nesse debate a gente teve a felicidade de derrotar a emenda, então a gente conseguiu aprovar o programa, né, de sua forma completa, na sua integralidade, mas tem uma questão aí. Não basta só a Câmara Municipal, o Legislativo, fazer o seu trabalho. O programa foi aprovado, virou lei, né? Portanto, foi ao prefeito para ser sancionado e até hoje não saiu da gaveta do prefeito Eduardo Paes. Prefeito esse que montou uma secretaria de mulher com vários recursos de publicidade para dizer o quanto estava fazendo em política pública para as mulheres, mas que, na verdade, não produziu uma política pública que gerasse um legado para a cidade do Rio. Então, qual que é a questão? Pega-se um governo que diz que faz, que investe em publicidade para mostrar que está fazendo, porém não está fazendo política pública efetiva, porque constrói programa de governo e condiciona a sua manutenção ao poder que esses programas tenham continuidade. Isso não é produzir política pública preocupado com a vida das mulheres e com o combate ao feminicídio, né? Porque esse projeto especificamente está no texto. Então, era muito claro que se houvesse o interesse de fato de combater, que se pegasse o programa e implementasse. Esse deveria ser o papel, inclusive, do prefeito, do executivo. Mas é bem verdade também que esta prefeitura tem por hábito, em diversas secretarias, inclusive, pegar boas ideias que o legislativo está produzindo e transformar em programas para dentro do governo, né, que dá essa continuidade, essa cara de uma prefeitura que está fazendo, que está se importando, enquanto outras, é bem verdade, não fez absolutamente nada. Agora, o Rio de Janeiro precisa parar de se contentar com o mal menor, né? Acho que a gente precisa apostar em uma saída que seja radical de uma mudança, e essa saída, para mim, não tem um outro lugar que não seja pela esquerda, que é quem está discutindo o feminismo, que não vai sair para aí dizendo que é um feminismo de direita, né? O feminismo, ele pressupõe uma linha ecossocialista, uma linha que combata a transfobia, que seja antirracista na sua essência, porque isso está falando de mulheres precarizadas que estão lutando para ter acesso a direitos. E o que o feminismo, para mim, reivindica é que as mulheres tenham direitos iguais perante essa sociedade de uma maneira plena. Então, com um governo que seja liberal, neoliberal, que o capital seja a ordem da sua condução, seja de centro, de direita, e a extrema-direita eu não estou nem dentro do debate da democracia, porque isso para mim é outra galera. Você está fazendo esse debate centrado na luta da defesa da dignidade do direito das mulheres, você está falando de um programa de esquerda, para mim, sem dúvida nenhuma. Então, acho que o enfrentamento ao feminicídio passa por a gente pensar políticas públicas efetivas que dialoguem com uma sociedade patriarcal e machista sobre essa descaracterização da mulher no lugar de subalternidade, de posse dos homens, e, em especial, na valorização e incentivo para que essas mulheres tenham mais acesso, que essas mulheres consigam ascender, ter acesso a espaços que, para nós, por muito tempo foi negado e que, portanto, há que haver política pública que promova a reparação histórica sobre isso. Você falou sobre o debate na Câmara em relação a essa questão, né, do enfrentamento às violências contra as mulheres. Como é que é no dia a dia conviver, porque são poucas mulheres na Câmara do Rio, como é que é defender determinadas pautas na Câmara que a gente tem, e rola muito essa coisa de, isso é uma pauta nacional, isso não é debate para a cidade, para poder tentar diminuir ou evitar algumas questões que têm que ser debatidas na cidade, sim. Como é que é no seu dia a dia lá a estratégia para poder lidar com isso? E aproveitando já um gancho, você espera que a Câmara vai mudar nessa eleição, vai melhorar, vai ter mais mulheres? Qual é a sua expectativa? A vontade, eu imagino que seja que tenha mais, mas qual é a sua expectativa em relação ao cenário que você está observando? Olha, Felipe, eu espero que tenha mais, mas eu não espero que tenham mais de qualquer forma. Eu acho que a gente precisa falar de um debate político, de mulheres na política, com um debate qualificado de mulheres que estão defendendo o direito das mulheres. Porque não adianta encher a Câmara Municipal de Damares. Pelo amor de Deus, não façamos isso no Rio de Janeiro. O que a gente está precisando é ter Marielles Francos dentro da Câmara Municipal. São mulheres que estão comprometidas com a vida das mulheres, com a promoção do direito das mulheres, dos acessos. Hoje, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, são 51 cadeiras de vereadores e vereadoras.
apenas 10 são ocupadas por mulheres, e a gente está falando da maior ocupação feminina na história da Câmara Municipal. É bem verdade também que nem todas do campo progressista, o que significa que nem todas vão votar ali projetos que a gente está apresentando em defesa do direito das mulheres. A respeito dessa coisa da pauta nacional, né, ou é municipal, é nacional, isso é, para mim, uma ilustração, e eu tenho alguns exemplos sobre isso da Câmara Municipal. Primeiro que eu acho uma falácia e uma grande armadilha política você querer separar o que é o debate do direito das mulheres e dizer, isso aqui é pauta nacional, isso aqui é pauta municipal, não vamos nos meter. Porque nós estamos falando de um grupo na sociedade que sempre esteve às margens do debate, né, do poder, da política pública, dos lugares de tomada de decisão. E, como disse anteriormente, se a gente colocar um recorte de raça dentro disso, a gente vai agravar essa situação. Porque para as mulheres negras estão na base de uma pirâmide, né, de direitos, mas se você fala de violência, essa pirâmide inverte, essas mulheres negras estão no topo dessa pirâmide. Então, fazer um debate que fale sobre o direito das mulheres e que tipo de mulheres a gente quer dentro da Câmara Municipal, eu acho que precisa fazer com muita responsabilidade o debate do recorte de raça sobre isso também. Como a gente tem visto, né, um levante importantíssimo, que é das mulheres negras se movendo a estrutura, como diz Angela Davis, e isso a gente vem visto na prática da política isso acontecer. Né? E a gente vê isso com Érica Hilton, vê isso com Talíria Petroni, vê isso com Benedita, né? Vê isso na Câmara Municipal com Thaís Ferreira e com Mônica Cunha. Assim, a gente tem visto isso na prática, o quanto que é importante essa ocupação. E quando a gente está falando desse debate nacional ou municipal, na Câmara, a gente chegou a trazer debates que eram sobre debates que deveriam ser muito simples, e a Câmara Municipal, por ser de maioria masculina e conservadora, transformava isso num debate super polêmico, inclusive com argumentos de manobras de narrativa e uma deslegitimidade, assim, na verdade, um mau caratismo intelectual assim, a respeito do debate, que é você distorcer o que está sendo discutido no fim do projeto. Por exemplo, a Marielle apresentou um projeto que era um cartaz, a fixação de um cartaz informativo para mulheres, informar o direito a mulheres que tivessem sido vítimas de violência sexual. Portanto, o cartaz era meramente informativo. O debate do projeto era um cartaz que informava. E informava o quê? Direitos das mulheres já garantidos em leis essas federais, mas direitos que são garantidos para as mulheres saberem o que fazer se vítimas de uma violência sexual. Então, estava lá, a lei do minuto seguinte, né, que até 72 horas a mulher deve procurar o atendimento médico para tomar o coquetel que previna doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez fruto de um estupro. E a questão toda do moral da Câmara Municipal pegava justamente aí. Porque o debate era capaz de defender o estuprador e dizer que talvez o debate, então, da política fosse desencorajar, e essa foi a palavra que eu ouvi, desencorajar o estuprador. Então, quer dizer que estuprar é um ato de coragem? Porque se você tem que desencorajar, né? Então, tudo feito numa manobra. E no final, né, o debate ele era sobre a informação, porque eu não estava discutindo a legalização do aborto, eu não estava discutindo mudança na lei federal, e disse isso no meu debate: quer discutir legalização do aborto, se torne deputado federal. Não é aqui o lugar. E esse não é o debate do projeto. Só que não importa, e aí isso é muito importante, a gente dialogar com a sociedade, o quanto a gente faça um discurso bonito na tribuna. Se a gente não tem uma maioria política ali dentro, se a gente não tem uma aliança política ali dentro para construir uma sociedade nas nossas narrativas, para que a gente possa votar e ter expressividade de voto, você não consegue ter força objetiva dentro do parlamento. Né? Então, quando eu digo não basta colocar qualquer mulher, a gente precisa colocar mulheres que estejam comprometidas com a luta e com o direito das mulheres. Porque esse projeto do cartaz recebeu uma emenda de um vereador de extrema-direita, né, um vereador bolsonarista, descaracterizava absolutamente o projeto, porque uma das características do projeto era dizer: a mulher não tem necessidade de fazer um boletim de ocorrência se vítima de um estupro para procurar o atendimento médico. Ela não precisa ir na delegacia, ela pode ir direto ao hospital procurar o serviço e o atendimento. E os vereadores queriam incentivar que a mulher fosse até a delegacia para prestar queixa. Quer dizer, tem um debate aí
da revitimização dessa mulher, né? De que atendimento essa mulher vai encontrar na delegacia, porque a gente tem delegacias especializadas, mas não tem agentes que sejam absolutamente especializados em atender uma mulher vítima de uma situação tão monstruosa quanto essa. Então, são muitos os medos que a gente sente ao tomar uma decisão, né? E ao não tomá-la também, porque é o medo de você sofrer um preconceito diante daquilo ali, né? Que vai te revitimizar, vai te colocar num lugar de mais dor. É um medo de você não ser escutada, de você ser colocada no lugar de que você procurou, né? Ah, você foi estuprada porque você estava voltando de uma festa com essa roupa e estava bêbada? Ah, mas você estava bêbada e dormiu no Uber, você estava querendo o quê? Querendo chegar em casa em segurança, né? Então, existe um debate moral social colocado sobre isso, que ele reverbera dentro do parlamento, porque a gente está falando de representantes, né? Então, se a gente está falando de representantes, eles estão representando uma categoria da sociedade. E essa questão da gente ter muito culturalmente, né, no Brasil, não se importar com a política, isso é projeto de poder, né? Ah, eu não discuto futebol, não discuto religião, não discuto política. Ótimo, para quem está no poder, isso é ótimo. Né? Então, a gente precisa, inclusive, ter mulheres mais interessadas em discutir a política e querer estar disputando esses lugares de tomada de decisão. Né? Querer, inclusive, ter a promoção do debate de dizer que as mulheres vão ocupar todos os lugares, inclusive de poder. Né? Que lugar de mulher, como diz o mote feminista, onde ela quiser. Então, perceba, o tema é um tema nacional, né? A gente está falando da vida das mulheres, mas era de uma ordem municipal, era fixar um cartaz informativo. E isso foi derrotado com uma manobra conservadora, né, fundamentalista, religiosa, diga-se de passagem, para derrotar um projeto que teve, então, a Câmara Municipal dizendo as mulheres não têm o direito de saber os seus direitos se vítimas de violência sexual. O debate é muito mais grave. A gente representou também um outro projeto da Marielle, que era sobre criava um programa de assistência para um atendimento humanizado para pessoas que tivessem sido vítimas de violência sexual e precisassem ter, inclusive, o acesso ao aborto legal. Não estou aqui discutindo a legalização do aborto. Estou dizendo que já é previsto em lei, de 1949, enfim. Da gente está falando em caso anencéfalo, em decorrência em gravidez indesejada, em decorrência de um estupro. Está previsto em lei. A Câmara Municipal não tem nenhuma competência para discutir isso. Aí esse programa falava sobre criar um perfil de um atendimento humanizado para essas mulheres. Que se você pressupõe que uma mulher vai chegar à decisão, né, de passar, né, por um aborto legal, previsto em lei, ela foi estuprada, tem uma série, a gente está falando, inclusive, no Brasil, da maioria, a gente está falando de menores, de crianças. Vimos esse debate recentemente aí, combatendo lá o PL do estupro, que estava no âmbito da Câmara Federal. Mas é que isso tudo caminha junto, né? Eu não vou separar o que está sendo decidido de Brasília do que está sendo decidido no Rio de Janeiro sobre os corpos das mulheres, porque isso é uma herança cultural. E quando a gente debate o tema, a gente debate a cultura. A gente está discutindo a cultura. E aí, dentro das suas esferas, dentro do município, dentro da Alerj, no Congresso Nacional, no Senado, né? A gente quer discutir isso em todas as esferas, porque a gente precisa de uma mudança cultural. E para uma mudança cultural acontecer, a gente precisa de uma política pública que fale de todo um sistema para modificar todo um aparelho. E isso só é possível ser feito com um debate franco, honesto, com a sociedade. Para a gente dizer aqui, olha, tanto que quando a gente foi para as ruas gritar o tamanho da bizarrice, da violência, da monstruosidade que era o PL do estuprador, a sociedade inteira disse assim, não, mas como é que assim? A mulher que vai fazer o aborto pega mais pena de prisão do que o cara que estuprou? Não. Né? Só que perceba, tudo é sempre feito às escuras, no calar da noite, embaixo dos panos, porque nós somos uma sociedade educada a não acompanhar a política, educada a não gostar da política, educada a não querer ter participação ativa na política. E isso é o grande perigo, porque, para mim, a virada de chave cultural de tudo isso é a gente ter um povo que conhece a sua história, que olha para a sua história, que quer entender onde errou, que quer se revisitar para fazer reparação histórica sobre isso, para poder caminhar de uma forma diferente, construindo um futuro diferente num presente ativo, né? Num presente, como Paulo Freire nos ensina, de esperançar, né? Que é você ter os olhos no futuro, arregaçando as mangas, construindo esse horizonte que você quer ver. E acho que o debate das mulheres ele passa por todas as esferas.
né? O que a gente tem que ter responsabilidade é discutir elas também no âmbito do município, através das nossas competências, mas não nos furtarmos de deixar de fazer um debate que é sim nacional, porque é um debate cultural. Vou te fazer uma pergunta difícil agora. E como é que faz para caminhar para esse lugar aí de uma sociedade que olha para esses debates e que percebe essas questões, que se importa com a política do dia a dia? Como é que faz para chegar nesse lugar? Felipe, para mim, e eu tenho dito isso desde 2018, após o assassinato da Marielle, não tem nada mais perigoso para o fascismo, para o conservadorismo, para o bolsonarismo, e tudo isso que está representado num retrato de uma política de ódio, de manutenção de um poder que quer oprimir uma determinada classe social, que é um povo com esperança. Um povo com esperança de que uma mudança concreta é possível. Como eu estava falando antes, assim, essa ideia de... A gente cresce ouvindo: o Brasil é o país da corrupção, todo político é corrupto, o Brasil não tem jeito. Promete, 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 mas quando chega lá, vai roubar também, vai fazer tudo igual. Né? A gente ouve isso desde criança. Isso vai sendo reproduzido, né, de geração em geração. E aí, eu, que sou uma mulher nascida e criada na favela da Maré, sou uma mulher favelada, ouvi a minha mãe me educar dizendo: a única coisa que você tem é o seu nome. Imagina, né? Meu nome, minha honra, minha índole. Tem nada mais sagrado do que isso, até porque a perspectiva a mim cabia de não vai ter mesmo. Contente-se aí com o que está aqui e bola para frente, a sua honestidade é a sua maior virtude. Então, quando a gente olha para a política, eu falo: eu não vou me envolver com isso. Isso aí é tudo corrupto, isso aí daí não vem nada de bom. Imagina, eu vou me meter com essa gente? Não, eu que a única coisa que tenho é a minha moral, a minha ética, o meu nome? Não posso. Isso é uma produção de pensamento. Isso é um conceito produzido socialmente. E a gente reproduz essa lógica sistematicamente. E isso é maravilhoso para essa galera que está aí desde a invasão do Brasil, né? Porque você vê, muda a cara, mas não muda o sobrenome. Aí você vê famílias e famílias perpetuando na política institucional, entra geração em geração e o mesmo sobrenome, o mesmo núcleo. Aí Vilma Reis vai dizer: é urgente a necessidade da mudança da fotografia do poder no Brasil. Porque você olha, são homens brancos, conservadores, ricos, né? Quando você começa a pegar esse retrato e querer modificar isso, o clima de violência se acirra e do ódio se acirra, porque quem está no poder não vai querer abrir espaço para quem ele só se mantém no poder oprimindo. A conta não vai fechar se fizer isso. Então, perpetuar a cultura, né, da política corrupta, de que política não é para mulher, de que política não é para preto, política não é para favelado, política não é para indígena. Você olhar para a política e manter a fotografia dela com essa fotografia envelhecida, isso não nos interessa mais. Mas a gente tem uma sociedade atenta a isso também. E aí, quando eu falo que é a esperança, né, porque se você deixa um povo sonhar que pode ser diferente, ele vai poder trabalhar para essa transformação. E o que acontece no Brasil é que a gente tem uma política institucional que asfixia um povo e não permite nem o direito de sonhar, né? Porque é a precariedade da vida, é a fome, é a miséria, e é a isso condenado desde o seu nascimento. Aí isso vai acontecendo ferramentas mais sofisticadas, com o advento mais contemporâneo chamado milícias, né? Que você tem ocupações do território sendo ali dominada pela tal, voltamos aí alguns séculos atrás, a lei do mais forte, né? O manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque vem também numa construção de que antes era o cara que cuidava do território, era o cara que estava ali fazendo uma gestão do seu bairro, ele levava bomba d'água, ele levava o asfalto, porque ele tinha articulação na política institucional. Aí ele percebeu que podia ser mais legal, ele percebeu que ele mesmo podia ser o candidato, ele mesmo podia ser o político. E aí criou-se no Brasil uma coisa perigosíssima, que está também no retrato do assassinato da Marielle, que revela, né, no 24 de março, quando a Polícia Federal apresenta, né, o nome dos mandantes, dos acusados hoje de serem os mandantes, dos executores ali da execução da Marielle, que vitimou também o Anderson Gomes, você mostra a relação íntima entre a política, a polícia e a milícia. E isso vira um novo tripé para estruturar uma sociedade, uma estrutura de poder no Brasil. Porque agora a gente ainda ouve, né, vergonhosamente, o termo Rio de Janeirização de outros estados, porque a milícia está se expandindo, a milícia saiu... O Rio de Janeiro é um laboratório de um monte de coisa, né? A cidade com uma
paisagem maravilhosa, um povo incrível, feliz, do qual eu tenho profundo orgulho de fazer parte, mas é o berço do bolsonarismo, é o laboratório da milícia. E eu acho que por isso também esse ano temos a responsabilidade de derrotar o bolsonarismo e de derrotar as milícias nas urnas, nessa eleição municipal. Isso, para mim, é uma oportunidade que deve ser entendida como um compromisso e a principal tarefa do Rio de Janeiro esse ano, né? Porque essa estrutura dessa política, ela vai minando os sonhos também, ela vai minando a esperança também, porque ela reforça a precariedade da vida, ela reforça essa lógica de subalternidade daqueles que movem a cidade, que fazem a cidade acontecer, e que são orientados numa estrutura que é, inclusive, no seu conceito de síntese, né, filosófica da própria sociedade, que não tem nem o direito de sonhar. E eu acho que quando a gente consegue dialogar com o povo para falar de uma política diferente, que é feita com esperança e que é feita com afeto, porque a política que eu defendo, quando eu digo a política feita com afeto, não é a política dos ursinhos carinhosos que vão colocar uma margaridazinha na ponta de um fuzil. Da onde eu venho, inclusive, eu sei que eles metralham o carro da minha esposa. Não é a política com afeto, não é isso. A política com afeto é você se permitir afetar com a dor do outro, com a urgência das necessidades do outro, ainda que essas não sejam as suas, mas que isso te afete, que te indigne e que você tenha um profundo desejo e compromisso de transformar essa realidade. Porque você transforma a realidade do outro, você transforma da sociedade, você transforma de todo mundo. Isso é, aí você ganha individualmente, porque ganha-se no coletivo. Então, quando você olha para toda essa estrutura, né, se para mim o que pode subverter essa lógica é um povo com esperança numa outra política e num outro projeto de poder possível, na contramão disso também está a expansão do que é essa relação da milícia hoje com a política institucional, né? Porque é operar pela barbárie, é operar pela violência, fazendo isso dentro das vias institucionais. Eu acho que isso é hoje a tarefa principal, né, do Rio de Janeiro. Inclusive porque o Rio de Janeiro poderá dizer esse ano, acho que mais até do que foi 2018, se o que acontece com a Marielle podia ter sido uma tragédia que silenciasse, que sufocasse, que nos jogasse num abismo de medo profundo. Porque esse era o recado político. O recado político era o silenciamento, as bandeiras, as pautas, né, tudo que ela representava no seu corpo e na sua trajetória de vida, enquanto uma mulher negra, favelada, socialista, é uma mulher que estava construindo o Partido Socialismo e Liberdade Pessoal, do qual hoje eu faço parte, né? Uma mulher LGBT ali casada com uma outra mulher que estava falando de tudo isso ao mesmo tempo. Quando esta mulher, né, defensora de direitos humanos, no seu programa máximo da palavra, do sentido que ela pode ter, ela é silenciada, né, com violência, com barbárie, o recado era de dizer: isto não será permitido dentro do parlamento. Esse recado de silenciamento é um recado histórico, né? Era um reforço, porque o corpo da Marielle e o que ela representava é o que o Brasil julga descartável, né? O corpo negro, favelado, feminino, LGBT. Né? Então, esse corpo descartável não tinha importância e, portanto, ele podia não ocupar o parlamento e ainda assim dar um recado político à sociedade. Mas a gente pode ver Beleza no Caos, também foi a sociedade que disse que não ia acatar o medo, a violência e a barbárie como método de fazer política. Então, sem grandes mobilizações, a Cinelândia, no dia seguinte do assassinato da Marielle, estava tomada de milhares de pessoas gritando por justiça, e não sem esse esforço social. Só foi possível chegar a 6 anos e 10 dias para a resposta do assassinato, do mando do assassinato da Marielle do Ângeles chegar, porque houve uma pressão social e uma luta incansável daqueles que disseram que iam defender a democracia e que não iam aceitar a violência como um método de fazer política. Então, eu acho que esse ano, nas urnas, em especial na capital do Rio de Janeiro, o carioca vai poder decidir, né, se a Marielle foi mais uma página na história desse país ou se ela pode ser o início de um novo capítulo, né, dessa esperança que está no retrato dela, que está no perfil dela, estampado na Itália, estampado em vários lugares da América Latina, em todos os lugares do Brasil, né, como esse símbolo de uma política com esperança, de uma política que defende a democracia, que defende a igualdade, né, que é radicalmente feminista, antirracista, que é radicalmente combativa à LGBTfobia, né, que olha para as mulheres como um centro de debate de sociedade, porque entende que uma sociedade mais segura para as mulheres será uma sociedade mais segura para todas as pessoas. Então, eu acho que é a responsabilidade com esse símbolo, e eu não estou nem aqui falando da minha companheira,
mas esse símbolo, né, de esperança, de esperançar, que hoje se torna a imagem de Marielle, é que a gente deve ter o compromisso, né? O Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo, aqui foi chocado, né, o ovo da serpente. Eu acho que é aqui que a gente tem a obrigação e a tarefa de devolver essa política bolsonarista, inclusive no retrato de um dos bolsonaros que será candidato a vereador também. Mais uma vez, né, está lá há 20 anos, há mais de 20 anos, eu nunca vi subir na tribuna uma única vez, tal como o pai, há quase 30 anos no parlamento em Brasília, nunca teve uma contribuição relevante para a sociedade, mas tem dinheiro, tem poder, e no Brasil, boa parte da política se faz assim, infelizmente. Então, a gente precisa disputar a outra, fazer com que as pessoas que acreditam no sonho, que acreditam na política com esperança, de uma outra forma, possam mostrar nas urnas também que o Rio de Janeiro não será entregue a essa política de ódio, que não admite mais que essa política de ódio siga avançando. Mônica, uma outra luta sua, na sua vereança, na sua história de vida, a pauta do direito às pessoas LGBT+, né? Acesso a direitos. E eu queria te perguntar, a gente historicamente tem alguns avanços, né? Já foi muito pior, mas ainda tem muita coisa para melhorar, evidentemente. Eu queria te perguntar como é que você vê o que ainda pode ser melhorado no Rio de Janeiro para as pessoas LGBT+, para melhorar a qualidade de vida, o acesso à cidade. Daqui a pouco eu vou perguntar mais sobre essa cidade, que é outra pauta sua. Mas, especificamente, para as pessoas LGBT+, o que você pensa que ainda pode ser feito no Rio de Janeiro para melhorar? Bom, me dá 2 dias para responder essa pergunta, que eu estou com uma lista longa aqui para fazer. Olha, tem uma coisa no Rio de Janeiro que é muito bonita, né? Que é esse retrato da diversidade, do povo que é muito acolhedor, né? Que é muito receptivo e que é muito legal, assim, de ter essa marca da identidade carioca. O Rio de Janeiro já foi o principal destino turístico para a população LGBT, né? Era um polo de cidade onde a vida LGBT acontecia, né? É claro que é importante fazer um recorte de classe nisso, porque a gente está falando de territórios que são mais privilegiados economicamente, portanto, inclusive tem mais incentivo à segurança pública, o fomento, né, do turismo ali em determinadas regiões, isso faz muita diferença. Né? É diferente ser LGBT na favela, é diferente ser LGBT em Ipanema, na Maré, em Madureira, em Piedade, enfim, tem muitas sensibilidades aí para serem discutidas a partir de um recorte territorial, né? Quando você fala aí de um dos meus debates, seu direito à cidade. E a gente, por exemplo, na Câmara, apresentou um projeto que falava de a criação de acolhimento e abrigamento para LGBTs em situação de violência e vulnerabilidade. Para nós LGBTs, a saída do armário, né, ela não é sempre um lugar possível. Para muitos, inclusive, e eu gosto de dizer isso publicamente, o armário é uma estratégia de segurança, de sobrevivência. Então, eu sou radicalmente contra a retirada compulsória, né, de LGBTs de dentro do armário, porque já não dizia Caetano, cada um sabedor a delícia de ser o que é. Não é fácil ser um LGBT no Brasil, né, o país que mais mata LGBTs no mundo. Não é fácil ser um LGBT no Rio de Janeiro, que ao mesmo tempo que tem essa cara plural e diversa, é muito conservador, por boa parte de tudo isso que eu trago aqui, né, falando do que é essa política de ódio, essa política bolsonarista na cidade. Então, isso não é menos relevante quando a gente olha para um retrato do que é a vida do LGBT no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro como um todo, mas para fazer o recorte aqui. Em 2016, a Marielle fez campanha e o David Miranda fizeram campanha e foram eleitos a vereadores da cidade. Em 2016, o David foi o primeiro vereador da Câmara Municipal a assumir o cargo de vereança falando abertamente sobre ser um homem gay, né, do início da sua campanha até subir à tribuna, né, fazendo essa defesa da família, fazendo essa defesa da diversidade. Perceba, a gente está falando ali de uma vereança que começou em 2017, né, e de lá para cá, a gente chega a 2024, eu sou a única vereadora lésbica ali dentro da Câmara Municipal e a vereadora que defende a pauta, né, LGBT, com mais ênfase isso enquanto uma bandeira, uma das suas bandeiras principais de luta. Eu não acho que quando a gente esteja falando, né, do chamado pauta identitária, que isso deva ser menos importante, porque quando fala assim, mas isso é pauta identitária, parece que tem menos relevância do que a economia. LGBT produz e move economia. Né? A gente está falando de vida, a gente está falando de dignidade. Então, para mim, não é menos importante. Porque para ter economia, você precisa de pessoas. Para ter cidade girando, você precisa de pessoas. E eu quero as pessoas vivendo, né, aproveitando a cidade,
movimentando a cidade com igualdade de direitos e com igualdade de acessos, de oportunidades. E para o recorte LGBT isso não é uma realidade. Então, a gente já colocou cotas para as pessoas trans que tivessem empresas que recebessem incentivos municipais. Mas perceba, projetos como esse são projetos ultra polêmicos na Câmara Municipal. Então, até isso tem a sensibilidade de você saber se você vai botar o projeto em pauta, ou se você bota o projeto em pauta para ser derrotado e faz o debate, ou se você espera um pouco, tenta articular para aprovar o projeto. E aí um exemplo clássico disso para mim é o que virou a saga da aprovação do Dia da Visibilidade Lésbica no calendário da cidade. A Marielle apresentou esse projeto em 2017, né, que foi construído com várias mulheres lésbicas, e o projeto era um projeto simples, inserir no calendário da cidade o Dia da Visibilidade Lésbica, que será em breve, dia 29 de agosto. E isso se tornou muito polêmico na Câmara Municipal. A Marielle teve o projeto derrotado por 2 votos, e esse projeto foi a primeira vez que eu vi a Marielle sofrer com a derrota de um projeto. Primeiro porque foi um show de lesbofobia naquele plenário, com falas duras, né, muito conservadoras, que desqualificava a família dela, né, a nossa família. E a mulher parlamentar não pôde se proteger no seu direito a constituir a família que desejou construir. E isso é violento de tantas formas que é difícil para mim tentar explicar e fazer com que uma pessoa hétero possa entender o que é isso, né? Porque para nós é negado o direito de andar de mão dada, se quiser, porque pode sofrer violência física, pode sofrer violência verbal, pode ser assassinado por isso. E nenhum hétero, quando começa a namorar na adolescência, vai pensar se pode ou se não pode pegar na mão, né? No máximo por um nervosismo da relação inicial. Toda essa narrativa, ela vai sendo construída, e esse projeto da visibilidade lésbica, lá em 2017, ele tinha muito isso impregnado também. A Marielle sai do plenário, me liga chorando para dizer que perdeu o projeto. E eu tentei dar uma acalmada, porque ela precisava voltar para o plenário para fazer fala, e falei assim, meu irmão, imagina, foi só por 2 votos, né? Tipo, uma Câmara conservadora como essa, 2 votos, perder por 2 votos. Perdeu bem, né? Mas quando desliguei o telefone, quem chorou fui eu, porque essa não era a realidade. A gente estava falando de um dia no calendário. O Rio de Janeiro tem no calendário da cidade o dia do veleiro, o dia do pão, o dia da pedra portuguesa, o dia da pipa, o dia de tudo. Mas o dia da visibilidade lésbica era polêmico. E dias no calendário são projetos que a Câmara Municipal não considera polêmico. Mas se você colocar LGBT, diversidade, gênero, acaba o mundo da Câmara Municipal, quebra o vitral, os vereadores entram em crise. É impossível um diálogo que a gente possa avançar nas nossas pautas com uma Câmara tão conservadora. E aí, quando eu estou falando lá das mulheres, que a gente precisa ter mais mulheres ocupando a Câmara Municipal, a gente não pode ter qualquer mulher, a gente precisa ter mais parlamentares comprometidos ali com a luta, né, da dignidade da vida humana, né, que vai passar pelo respeito da diversidade, que vai passar pelo entendimento de todas as formas e configurações de família, né, e não a da heteronorma, do retrato do comercial de margarina. Até porque a gente está em 2024 e já... Para usar uma palavra aqui que a diva Erika Hilton adora usar, isso é tão cafona, né, dentro do parlamento. Você chegar em 2024 e a gente está fazendo uns debates que são os debates de um nível reacionário, assim, que encontra, né, respaldo na sociedade, infelizmente, muito pela moral cristã, né, com seu viés conservador, e outros por simples interesse de se manter no poder, oprimindo uma determinada categoria para manter a hegemonia do seu próprio poder. Porque, às vezes, o cara mesmo, o parlamentar, não está nem aí para isso. Eu já ouvi muitos disso. Falando assim, Mônica, eu nem ligo para isso. Mas se eu votar contigo nisso, cara, a igreja vai vir toda em cima de mim. Entendeu? Vai vir pastor, vai vir padre, vai vir bispo. Então, assim, tem quem te representa lá, e eu falei isso antes, né? Representa um conjunto de ideias e valores. E por isso você precisa entender se quem está representando uma pauta sua, porque você se identifica, está de acordo com todas as outras. Né? Porque pode ser que não esteja, pode ser que você esteja representando um cara ali que te representa numa pauta X, mas quando ele vai falar de diversidade, você que está apoiando, né, que todas as configurações de família possam ter iguais direitos na sociedade, esse cara vota contrário a isso. Então, quando a gente tem uma Câmara Municipal muito conservadora,
O debate da política LGBT é muito difícil de fazer. E quando a gente tem um executivo, né, que fala muito da diversidade, que respeita muito a diversidade, mas não produz política pública para isso, sobre a importância de combater a LGBTfobia na sociedade como um todo, porque adora gastar em publicidade para dizer o que está fazendo, né, mas só diz de grandes modelos de uma cidade ultracapital, né, ultra neoliberal, que é a cidade do mercado, que é a cidade que explora as pessoas, né? Então, assim, vende-se muito uma publicidade de uma cidade que está dando muito certo, mas está dando muito certo para quem? Não está dando muito certo para quem? A vida está mais cara, a qualidade de vida está menos acessível para aqueles que não têm poderes de aquisição, aí a saúde está precarizada, a educação está precarizada, a cultura não é valorizada, pelo contrário, né? Vai fazendo desmonte, aí começa a receber incentivo federal ao invés de investir na cultura, não investe, retira do âmbito do município, né? Quer falar que é uma cidade que apoia a diversidade, que está apoiando a cultura de todas as formas. Não manda o plano municipal de cultura para a Câmara Municipal poder aprovar e ter o seu sistema municipal de cultura implementado. É tudo uma falácia. Não é hoje uma cidade que preza pela diversidade, não é uma cidade que preza pela segurança das mulheres, não é uma cidade que está prezando pela valorização da cultura, da educação. Não é, é uma cidade do mercado. É uma cidade para quem pode pagar, né? E a gente defende, né? Eu aqui, enquanto uma mulher socialista, que a cidade é para quem vive nela, né? Não para quem vive dela, como nos ensinou grande mestre Amir Haddad. Então, o LGBT não está descolado dessa política falaciosa, né? Porque é muito fácil chegar e deixar rolar a parada LGBT, mas também não chegar com um grande incentivo sobre isso e falar qual é a importância dessa marcação da identidade. A gente apresentou na Câmara Municipal para poder transformar a parada num marco cultural da cidade, para a gente entender a parada LGBT enquanto um patrimônio cultural da nossa cidade. Porque as pequenas valorizações da identidade cultural faz com que essa cultura, né, LGBTfóbica possa ser desmontada, mas isso precisa ser debatido. Isso não vai cair na cabeça de todo mundo, né, como uma luz iluminada. A gente precisa de política pública, de uma sociedade, de um poder, né, de um Estado que queira desconstruir isso, que tenha interesse. Porque não dá para lembrar que a LGBT existe em junho, que é o mês do orgulho, aí chama um monte de LGBT para fazer publicidade, né? E o Rio de Janeiro está sempre assim, mas o Crivella era um horror. O Crivella era um horror, mas muito horror, e a gente já sabia disso antes de votar nele, não precisava ter votado nele para isso. Agora, o Crivella era péssimo. Continua sendo, continuará sendo. Mas aí o Eduardo Paes pelo menos faz. Mas está fazendo? Está fazendo o quê? Está fazendo para quem? Né? É uma lógica de mercado. Né? Mas o centro da cidade está bonito. As pessoas em situação de rua foram para onde? A gentrificação, né? Está transformando o centro da cidade, porque reviver centro, porque isso, que aquilo, como o que Barcelona fez e não deu certo, que é o modelo de Airbnb. E aí você vai transformando polos que são determinantes para movimentar a cidade em polos que vão ficar gentrificados. Para dar um recorte de luta LGBT quanto a isso, plano diretor. A gente pegou lá um recorte do plano diretor e fui lá e apresentei uma emenda, que era nessa emenda para dizer que sobre o acesso, né, de habitação social, que pessoas negras, pessoas indígenas e pessoas LGBTs pudessem ter ali uma valorização para a busca do acesso com redução de taxas, enfim, que a gente pudesse reduzir ali um impacto social para que as pessoas pudessem ter mais acesso às habitações sociais. E a gente botou esse recorte específico, porque a gente está falando de uma reparação histórica, a gente está falando de preto, a gente está falando de indígena, a gente está falando de mulher, a gente está falando de LGBT, que são um grupo que é majoritariamente, né, descolado de um debate, de uma casta de privilégios, porque não tem, de praxe, os mesmos acessos e as mesmas oportunidades do que os outros grupos. Né? Eu, enquanto uma mulher lésbica, branca, tenho mais acesso do que uma mulher lésbica, negra, terá. Então, a gente olha sempre com o debate em todas as suas camadas. Eu peguei essa emenda e quis colocar ela dentro do plano diretor, que lá, como faço o debate de direito de cidade, a gente propôs que fosse participativo, que tivesse mais participação popular, que tivesse escuta ativa, né, dos territórios, porque aí também não adianta rodar e dizer que rodou não sei quantos territórios e sentar numa mesa resolvendo a canetada o que ia ser aprovado e o que não ia ser aprovado. Com o governo dizendo isso aqui pode, isso aqui não pode.
dentro dos acordos, né, feitos nos bastidores. Então, a gente apresentou essa emenda e foi lá. Vereadores de extrema-direita, né, inclusive, né, o filhotinho de Bolsonaro, dentro daquele espaço, derrotaram, fizeram uma manobra, derrotaram lá a emenda, conseguiram aprovar a emenda, conseguiram retirar a emenda diante disso, e celebraram. E quando celebraram nas redes sociais, celebraram dizendo que tinham derrotado uma emenda de LGBT. A emenda não era só de LGBT. Eles derrotaram também, dentro dessa emenda, o acesso das pessoas negras, indígenas, faveladas, das mulheres, né? Mas a pauta do ódio para a extrema-direita, para o conservadorismo, né? Para o bolsonarismo, a pauta de ódio contra os LGBTs é algo que é primordial para a política deles. Então, para mim, é algo primordial a ser combatido também. Mas se você faz isso numa Câmara Municipal, que a minoria preza pelo debate da diversidade, quando é que eu vou conseguir aprovar um projeto LGBT? Mas, para concluir o raciocínio da visibilidade lésbica, que eu fui e não voltei, a representei em 2021, quando tomei posse, foi a primeira ação que eu fiz como vereadora, eu representei o projeto. Ele, mais uma vez, foi derrotado por 2 votos. Só que a gente fez um debate de 3 sessões inteiras dentro da Câmara Municipal, falando da importância, ou ouvindo daqueles que achavam não importantes, e tendo que justificar o porquê não era, a inserção do Dia da Visibilidade Lésbica no calendário da cidade. Perdemos mais uma vez por 2 votos, mas ganhamos na política, porque fizemos 3 sessões inesgotáveis de debate dentro da Câmara Municipal, com o apoio de toda a sociedade, assinando o manifesto, inclusive manifesto internacional. Então, a gente chamou a sociedade para o debate, a sociedade olhou para dentro da Câmara Municipal, entendeu o que estava acontecendo, porque era só um projeto no calendário. Antes eu tivesse propondo a Revolução Sapatão na cidade, mas ainda não era isso. E a gente teve o projeto derrotado, mas na minha avaliação ganhou na política. Assim como Marielle, em 2017, ganhou na política quando o projeto foi derrotado, mas dessa derrota nasceu o coletivo Ocupa Sapatão, que foi para a porta da Câmara Municipal e todo dia 29 de agosto faz lá o seu ato, que é um ato com orgulho, que é um ato de visibilidade, que é um ato que só cresce a cada ano que passa, falando que nós, mulheres lésbicas, existimos, resistimos e vamos continuar avançando na luta pelos nossos direitos. E como o Sapatão é bicho teimoso, eu reapresentei em 2022 o projeto. Você pode apresentar um ano depois que ele é derrotado. E a gente finalmente conseguiu a aprovação desse projeto. E para mim foi um marco, não só na Câmara Municipal, mas na luta das mulheres lésbicas na cidade do Rio de Janeiro. Porque esse projeto foi uma construção, né, coletiva, o avanço da sua luta foi coletivo, e a conquista dele também foi, porque esse também acaba sendo um dos legados de Marielle para essa cidade, do qual eu orgulhosamente me somo. Então, nos tornamos orgulhosamente aí um casal, parte da construção desse legado tão importante. Mas aí você diz, mas Mônica, esse projeto no calendário não é uma coisa importante? Está comemorando tanto por quê? Porque para eles era muito importante derrotar a gente, porque nos manter na invisibilidade é um projeto de poder, é um projeto social. E o fato da gente inserir um dia no calendário, eu não vou transformar, né, o dia no calendário em uma grande política pública capaz de produzir a revolução. Eles também sabiam disso. Mas visibilidade confere cidadania. Visibilidade faz com que o poder público tenha que olhar para um grupo reconhecido socialmente. E se passa a ser reconhecido dentro do calendário, se a sociedade está dizendo que existe, então o Estado tem que fazer política pública para isso. Então a gente pode avançar no nosso debate de direitos, nas nossas exigências, inclusive pautando, a partir da nossa vivência, da nossa experiência, um outro projeto de cidade que produza menos dor e sofrimento para as futuras lésbicas que virão, e muitas, tomara que muitas, cada vez mais desabrochando mais cedo, que não passem pela violência do armário, pela sociedade, pela pressão da sociedade, e que a gente possa florescer sendo o que é. Né? Eu não me tornei lésbica em algum momento da minha vida adulta, porque eu já tinha mais de 20 anos, acho que quando me entendi uma mulher lésbica. A Marielle foi a primeira mulher que eu me relacionei e vice-versa. Mas não é sobre isso. Né? Eu nasci isso. E a sociedade fez, inclusive, eu me culpar muito, por muito tempo, né? Me colocando no lugar do pecado, do profano, enfim. Eu acho que a política que a gente constrói hoje, em LGBT, em toda a sua amplitude, né? Quando você tem uma Erika Hilton, com a imagem que tem dentro do parlamento hoje em Brasília, é uma política da esperança, né? Uma política de um futuro diferente dessa fotografia, né? Que não nos serve mais,
sendo apresentada para uma juventude, inclusive, que está olhando para essa fotografia e falando, cara, esquece isso aqui. Aí vem LGBTQIAPN+, e vamos continuar expandindo, porque o ser humano não pode ser entendido na sua essência como uma coisa só, né? Ou como duas, como pressupõe o binarismo. As suas respostas dão ideias para muitas perguntas, mas eu vou segurar a onda aqui, porque senão a gente vai acabar atravessando a tua agenda aí durante o dia. Você falou que eu podia ficar falando, eu estou hablando e hablando. Eu vou tentar amarrar umas ideias aqui numa pergunta agora, mas já está indo para as finais já. Você é viúva da Marielle, né, que foi assassinada no Rio de Janeiro, uma vereadora assassinada, e recentemente os mandantes do crime foram denunciados. São pessoas que estão aí no poder público há muito tempo, ocupando vários cargos no município, né, no estado, cargos de indicação, e representam por vários motivos uma parte da sociedade, né? Algumas pessoas de fato concordam e são iguais, e outras apoiam, votam por outros motivos. Mas tem uma parcela da sociedade que elege essas pessoas e está ali, eles estão ali sempre. E tem uma outra parte que não elege, que não quer esse modelo de cidade, não quer esse modelo de país voltado para a violência, pautado na morte. E no meio de tudo isso tem uma parcela grande da população que está ali, que é o trabalhador, que está sofrendo todo dia, que passa perrengue, que é o que vai para a igreja, que é o que vai para o terreiro, enfim. Mas é o trabalhador que está ali e que está sempre no meio desses dois lados da sociedade que existem. E esse valor que conseguiu, no debate na Câmara, aprovar o Dia da Visibilidade Lésbica. Como é que é para tentar buscar esse diálogo com além do voto, buscar esse diálogo com o cidadão médio que está ali no meio de tudo isso? Muitas vezes vai na igreja e ouve o pastor falar um monte de coisa, mas também é um ser humano que tem sensibilidade para as pautas, para as dores dos outros humanos, até porque a religião dele prega isso, embora alguns pastores esqueçam, muitos pastores esquecem. Como é que é para conversar com as pessoas e tentar, não necessariamente para ter os votos, mas para conseguir aliados dentro da sociedade para poder uma mobilização maior e as pessoas irem lá e entenderem que elas também são prejudicadas por esse modelo de sociedade pautado no capital e na morte, né? Outra pergunta difícil, mas você está respondendo bem, então eu estou jogando as questões aí. É porque essa não tem fórmula do sucesso, né? Infelizmente, Felipe, porque está um pouco na narrativa de quase tudo que eu trouxe até aqui, pontuando. Assim, a gente está falando de uma sociedade precarizada, de uma sociedade que vive em condições que são condições criadas para não permitir sonhar. Né? O cara está lá trabalhando de segunda a sexta, aí no final de semana ele quer tomar a cerveja dele, quer poder fazer o churrasco dele, sabe? Quer poder ir à missa, ao culto, ao terreiro. Ele quer poder fazer coisas simples que são acessíveis ali e que tragam algum conforto para ele, seja psíquico, né, emocional, o da alma, seja o do corpo, relaxando dos estresses de toda semana. E aí, quando termina o domingo, ele volta àquela rotina massacrante. Quando tem um emprego para voltar nessa rotina massacrante, quando a rotina massacrante não é o desespero de ter que conseguir colocar um prato de comida no final do dia para o filho, né? Porque a gente está falando de uma cidade que o índice de desemprego é altíssimo, onde inclusive os trabalhadores informais dessa cidade, né, os camelôs, do qual eu orgulhosamente caminho lado a lado na luta, são extremamente precarizados por uma lógica social, né, que criminaliza a pobreza e por isso faz a violência que faz dentro da favela, dentro da periferia, que tem como alvo principal o corpo negro, né? Você está falando de todo um sistema que é um sistema muito conectado, né? Que ele está conectado no debate de raça, que ele está conectado no debate de classe, que ele está conectado no debate de gênero, né? Que é um tripé que, se você tira alguma dessas coisas, o capitalismo vai dizer, opa, calma aí, né? O capitalismo precisa do racismo para se manter, ele precisa dessa violência de gênero, né, ascendendo e não produzindo um efeito rebote nisso, produzindo igualdade, porque ele precisa da diferença social e ele precisa do oprimido se contentando em ser oprimido e acreditando que não há uma outra solução para que ele possa se manter. E quando você vai falar com um cara, né, que está ali na vida precarizada, né, que foi limitado de sonhar, né, porque a ele nunca deram a opção de falar assim, sonha em ser presidente da República, sonha em ser diretor de uma grande empresa, porque o sistema da vida dele, desde o seu início, vem precarizado. E assim como aqueles outros políticos que eu falei lá de sobrenome que vão perpetuando na política, a gente também tem uma precariedade, uma precarização da vida e um estado de miséria
que passa também por geração em geração. O Brasil tem uma democracia muito frágil, muito jovem, que foi construída em cima do sangue do povo negro, em cima do sangue do povo indígena, uma democracia construída com violência, que passa por processo de ditadura militar extremamente sangrento e não fala sobre isso, né? Então não fala sobre o que é a necessidade da discussão da reparação do processo de escravidão, não fala sobre a necessidade de fazer reparação e abrir, né, os porões da ditadura para discutir sobre isso e falar de democracia de um outro marco, porque enquanto o Brasil não fizer isso, a gente não vai falar de democracia de um outro marco, um marco com seriedade, né? Está sempre nessa fragilidade, é sempre inspirando um golpe, é sempre conjecturando alguma coisa. Então, eu estou trazendo tudo isso que, para mim, é tudo muito intimamente conectado com o que é a história desse país, né? E um povo que não conhece a própria história não é capaz de produzir uma revolução. E o Brasil nos ensina a ser o país que tem a memória fraca, porque o brasileiro esquece, né? Assim como eu falei, todo político é corrupto. O Brasil, a gente tem determinadas chavinhas, né, culturais que a gente vai perpetuando de categoria em categoria, de geração em geração. E isso serve para quem está lá no topo da pirâmide, né, do capitalismo, e para quem está lá na base, fazendo tudo isso acontecer, entendendo que não tem a possibilidade de sair desse lugar de fazer a roda girar para aproveitar a vista do que está fazendo ser girado lá em cima. Essa estrutura, que é uma estrutura muito verticalizada, né, ela é uma estrutura que fere, não é só o emocional, né, porque não é uma coisa assim, o cara está sem esperança. Não, ele acredita que ele não pode ter esperança de ter uma visão diferente sobre si mesmo no mundo, seja pela identidade, se a gente estiver falando de uma pessoa preta, de uma pessoa favelada, de uma pessoa LGBT, seja pelas suas condições sociais, que cria na nossa lógica, né, que fomenta o capitalismo, de dizer, quando eu ganhar na Mega Sena, vai ser diferente. Né? Porque aí você vai trabalhando, inclusive, com mecanismos sociais que vai te dizendo assim, olha, não desiste não, você tem uma chance. Não desiste, não, tem uma oportunidade. Mas essa oportunidade é uma oportunidade milagrosa. E por falar em milagre, né, segue lá os testamentos para dar tudo certo, porque se aqui você está precarizado, em algum momento os humilhados serão exaltados e é seu, né, do humilde, o reino de Deus. E eu sou uma mulher cristã, não reivindico uma religiosidade, né, mas tenho muita afinidade com muitas religiões, inclusive, e muito respeito por todas elas. Então, para mim, não é a questão da fé de foro íntimo, da qual eu tenho direito de ter e preservo na minha intimidade. É como a política institucional, não respeitando a laicidade, né, não entendendo o Estado laico, utiliza da fé como um instrumento de domínio de uma população precarizada, que a única maneira de sonhar com uma vida melhor é quando atingir o reino de Deus. Eu acho que essa perspectiva ela precisa ser modificada com política pública, porque a igreja cumpre um papel fundamental na favela, na periferia, em territórios mais precarizados. E cumpre um papel importante, mas porque o Estado não faz. Porque o Estado não está presente com o serviço público de qualidade, com a garantia da vida e sua integralidade. Não está. Então, a gente tem serviços assistencialistas que vão tentando dar conta da ordem da vida daquelas pessoas. E isso, né, para uma pessoa que só tem isso, por que seria questionável? Por que vai ser errado isso? Então, se é o meu pastor dizendo isso, meu pastor deve ser um ótimo representante para ser vereador, por que não? Né? Se ele está aqui cuidando de mim, ele é capaz de cuidar de toda a nossa comunidade, toda a sociedade. Né? Só que não tenho nenhum problema quanto a isso, contanto que quando entra no plenário da Câmara Municipal, a regra que está valendo é que o Estado é laico. Então, deixa a sua fela do lado de fora, né, e discute a política para o bem da sociedade como um todo. Mas aí também é disputa de narrativa e a gente está colocando os nossos representantes, né, em determinados lugares ou não. Mas é bem verdade que muitos desses acessam esses lugares instrumentalizando a fé como uma ferramenta de domínio e de dominação de uma determinada classe. Quando a gente começa a fazer um debate sobre tudo isso e falar com as pessoas sobre tudo isso, você imagina, o cara para e pensa e fala assim, é mesmo, eu não preciso ir para a tribuna para fazer grandes falas, talvez para ninguém, porque boa parte daqueles vereadores não ouve o que eu estou falando, literalmente. Mas você senta num banco de praça, você conversa com o cara e faz ele pensar que a política pode ser um lugar para ele, para mim, já valeu o meu mandato. Porque o que eu defendo e digo
e fiz, né, muitas palestras pela Comissão da Mulher, de Defesa do Direito da Mulher, da qual eu estou presidente na Câmara Municipal, assim como da Cultura, era palestras sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres. E sempre que eu falava com os jovens, eu falava assim, olha, você pode não querer incidir sobre a política, porque eu vi, tá, mas todo político é corrupto, o Brasil não tem jeito, aí eu chego na favela, mas quando que eu vou ser? Não dá isso, nunca vai ser, porque não tem referência, né? Não tem representatividade, mas agora tem. A Maré, por exemplo, vou aqui ser bairrista com a minha favela, é Maré de Marielle Franco, é Maré de Renata Souza, deputada estadual mais votada da história da LERJ, é Maré de Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, é Maré de Mônica Benício, vereadora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente hoje está falando de um lugar da gente defender o orgulho de favela, de defender o orgulho do povo negro, do povo indígena, de LGBT, de mulher, no centro de um debate de disputa de poder que é fundamental para essa lógica. Então, você está crescendo ouvindo, toda política é corrupta, isso nunca vai mudar. Se você acredita, isso é ótimo para esses que estão no domínio. Só que você pode não querer incidir sobre a política, mas a política não vai abrir mão de incidir sobre a sua vida, porque a política está no preço do pão, ela está no preço do gás, ela está no preço do transporte, ela está na qualidade do transporte, ela está no valor da energia elétrica. Na tua casa, se tu vai ter condição de não vai ter que pagar, se a tua casa vai ser regular ou não, se o território que você mora é ocupado por milícia e por isso você é extorquido para ter um serviço mais caro, precarizado, do qual o Estado deveria te oferecer, se você vai achar que vai ter que trabalhar mais para poder pagar um plano de saúde, porque o SUS, um sistema de referência no mundo, é precarizado porque não tem investimento adequado, assim como as escolas públicas. Se o teu filho vai ter aula ou não vai, se a aula vai ser de qualidade ou não vai, se a sala de aula vai ter 40 graus, 50 graus, você vai estar climatizado, se você vai poder sair para o trabalho ou não, porque está tendo uma operação policial e você está tendo que esperar o tiroteio passar para poder sair, e 3 dias consecutivos de operação, você não foi para o trabalho e o teu chefe te demitiu porque está faltando muito. A política não vai abrir mão de incidir sobre cada detalhe e cada hora da sua vida. Não vai. E se você resolver não incidir sobre ela, melhor para que a vida continue precarizada para aqueles que já estão e nessa casta de poder e de domínio para aqueles que não querem abrir mão deste lugar. Então, a decisão de transformação está na mão da gente. Isso é uma decisão individual? De forma nenhuma. Eu, a minha caneta e um sonho não faremos a revolução sozinho. E a política, para mim, é um instrumento de coletividade que serve ao coletivo social. Política, para mim, é ferramenta, mandato, para mim, é ferramenta para movimento social utilizar para vocalizar as suas pautas dentro do parlamento, para reivindicar as suas demandas dentro do parlamento, para dialogar, para fazer a ponte de diálogo, inclusive com o executivo. É para que a gente possa receber na Câmara Municipal a pessoa que votou, que não votou, que está lá indignado, que quer elogiar, mas que você tenha escuta ativa sobre isso, para qualificar, inclusive, o seu debate e entender que cidade é essa que você está defendendo. A política está em absolutamente tudo. E os políticos que não querem abrir mão do poder pelo poder não vão abrir mão de fazer este debate de dominação permanecer da forma como está. E, para isso, precisa de um povo com essa desesperança latente na sua própria identidade. E por isso que eu digo que o mais perigoso é um povo com sonho, com esperança de esperançar numa política de afeto, numa política diferente, numa política à luz do farol de símbolo de Marielle Franco, que tantos hoje nos inspira enquanto um farol de revolução, de um novo mundo, de uma nova política, da qual eu, pessoalmente e politicamente, não abro mão de disputar e construir. Mônica, a gente está chegando no final aqui, eu queria te agradecer, obrigado por ter estado aqui com a gente esse tempo, e queria que você desse seu recado final para os leitores e eleitores do Diário do Rio que vão acompanhar essa entrevista em breve no YouTube, e deixar suas redes também, seus contatos, para as pessoas acompanharem sua trajetória, suas ideias e sua campanha também. Obrigado. Eu que agradeço, Diário do Rio, aqui pelo convite, e também parabenizo, né, porque esse momento é justamente a defesa do que eu estou reivindicando, que a gente tenha conversas com os nossos candidatos, com as nossas candidatas, com os nossos representantes, que a gente saiba quais são as pautas, quais são as bandeiras de lutas que carregam ou que não carregam, né? Ou quais são as bandeiras, inclusive, dos outros que quer destruir. Eu no Instagram estou como @Mônica Tereza Benício, né? Meu nome é Mônica Tereza, em homenagem à minha avó. Mônica Tereza Benício. No Twitter, Mônica_Benício.
dá para acompanhar ali não só a campanha em si, mas a prestação de contas que a gente faz do nosso trabalho no mandato, né? Nas redes sociais isso tem muita transparência, a gente trabalha isso com muita responsabilidade, e eu acho que a principal mensagem para esse momento é a síntese de tudo isso que tenho dito aqui nesse bate-papo, que para mim foi um privilégio, né, poder abrir esse espaço, esse canal de diálogo, que é que as pessoas, em especial nesse ano de eleição municipal, que as pessoas sempre acham menos importante, olha para cargo de prefeito, né, mas não lembra muito bem para quem votou vereador na eleição passada, para que a gente olhe com atenção, né, a estrutura política do nosso país, seja do âmbito do município até a cadeira da presidência da República, porque tudo isso importa, tudo isso está sincronizado, porque você pode não querer incidir sobre a política, mas a política não vai abrir mão de incidir sobre a sua vida. Então, se você quer transformá-la, você precisa incidir sobre ela. E para isso você precisa acompanhar. E hoje o advento da internet permite que a gente faça isso com muita proximidade dos nossos representantes. Então, usem essa ferramenta e sigamos, né, nessa construção de uma política com esperança de esperançar, porque, para mim, olhar para uma sociedade que não se toca na sua humanidade, da sua indignação, né, com tanta precariedade da vida como a gente vê hoje, a gente vai se perdendo no nosso conceito de humanidade. Eu acho que isso precisa ser resgatado para a gente com menos ânsia pelo capital e com mais ousadia de um povo que merece e precisa ser feliz, né? E tem condições de ser feliz. Só precisa acreditar numa política que seja, de fato, essa alternativa. E aqui no município do Rio de Janeiro, a alternativa é pela esquerda, né, uma esquerda radical, com um projeto que apresenta um projeto de cidade que visa combater as desigualdades, né, que não olha de forma indiferente para a precariedade da vida, né, uma esquerda que não vai fazer uma aliança ao centro, entendendo que isso é uma estratégia para combater o bolsonarismo. Eu vou finalizar e dizer uma coisa muito séria e muito específica sobre o Rio de Janeiro nesse ano. Combater o bolsonarismo, para mim, não tem nem que estar dentro do debate democrático, por isso está dado. Uma pessoa que defende a democracia, o bolsonarismo não pode existir enquanto um projeto político-social em esfera alguma. Agora, o Rio de Janeiro, e eu estou, né, candidata pelo PSOL, representada aqui no Rio de Janeiro por Tarcísio Mota, para mim uma das maiores referências de ética política deste país, para além de competência, do qual eu orgulhosamente fui conduzida ali, enquanto ele líder de bancada na Câmara Municipal por 2 anos, e ver a excelência do trabalho que qualquer carioca que pesquise um pouco pode testemunhar. Esta mudança proposta por essa aliança hoje retratada, representada no Tarcísio Mota, ela é fundamental para toda essa mudança que eu acabei de dizer aqui, sobre o que é essa cidade, o que é essa sociedade que eu acredito. Porque a direita fisiológica, representada em Eduardo Paes hoje, foi a que construiu a cidade do Rio de Janeiro, porque é a que está no poder desde sempre. E foi esta direita fisiológica que construiu uma cidade que permitiu que uma vereadora pudesse ser assassinada às 9 horas da noite no centro de uma das principais capitais do mundo. Foi essa direita que criou esta cidade, que assassinou Marielle Franco. E é esta direita que precisa ser derrotada. E não dá para se aliar a esta direita para dizer que vai combater um mal maior. A gente precisa apostar numa mudança radical e numa mudança positiva. O Rio de Janeiro precisa parar de se contentar com menos ruim, né, comparado ao que foi péssimo. A gente precisa olhar o que tem de novo e apostar nessa possibilidade, porque o que tinha para dar errado, a gente já foi vendo nos modelos e continua dando errado. E continua apresentando o seu modelo de precarização da vida no cotidiano. Então, para mim, falar de defesa da memória da Marielle, enquanto esse símbolo político, é falar em defender uma sociedade que busca o socialismo, que busca a saída pela esquerda radical, que defende uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde Marielles possam florescer e não serem assassinadas pelo que são. Valeu, Mônica. Obrigado. E obrigado a você que assistiu essa entrevista aqui. Acompanhe as outras lá no playlist do Diário do Rio no YouTube. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada.